7h59 do dia 2 de janeiro de 2025 e esse é o terceiro vídeo de hoje, né? Então, eu vou agora dar início, após esse vídeo, eu vou dar início a outras atividades, né? Vou dar continuidade, vou fazer uma sessão de fotos hoje e conforme eu puder, eu vou postar o que eu posso postar. Eu acho muito pertinente, né? É importante salientar que não é conteúdo adulto, eu não comercializo nada dos vídeos, das minhas fotos e não autorizo ninguém faça isso também, tá? E não autorizo, eu não tenho nenhum intermediário para... eu não vendo nada em canto nenhum, eu não trabalho com atendimento de nada em canto nenhum. Eu acho muito importante frisar, salientar isso para que não haja nenhum tipo de equívoco proposital ou não, nenhum tipo de lapso proposital ou não, nenhum tipo de deturpação proposital ou não, nenhum tipo de possibilidade de induzir a erro de interpretação, de deturpação, de conotação, denotação, enfim. Eu acho importante contextualizar isso, porque que eu não trabalho com a minha imagem, mas eu preciso da minha imagem para a minha saúde. A minha saúde, ela não depende da minha imagem, mas a minha imagem depende da minha saúde. Uma coisa é interligada, interconectada à outra, né? Então, hoje, eu convido vocês a refletir. Não, eu acho isso muito careta, né? Negócio de convidar a reflexão. Ninguém para ver dessa forma, né? Então, hoje eu convido a cada um de vocês a internalizar as pautas de estudos desde aqui eu coloquei ontem, né? A pauta de estudos de nós, mulheres, né? Por exemplo, eu tenho 2 filhos adultos, né? Um de 20, que vai fazer 21, um de 25, que vai fazer 26. São adultos, né? Meus 2 filhos cresceram, estão aí, cada um mais lindo e mais amado do que o outro, e eu não tenho, eles ficam super constrangidos quando eu expresso a minha maneira de me referir a eles. Para mim, meus filhos sempre serão os meus, digamos assim, os meus bebês, né? Enfim. Então, assim, eles ficam chateados quando eu trato eles como o bebê da mamãe na frente dos outros. Eu levo carão. Mas eu acho importante salientar o seguinte: para nós mulheres, para nós mães, os filhos, eles nunca atingem a maioridade. Acho que o maior desafio das mulheres, mães de verdade, que cuidam, que educam, mães que participaram da infância, adolescência, vida adulta, das festas da escola, das reuniões da escola, dos aniversários dos coleguinhas, da tarefa de casa, das pesquisas do colégio, de comprar cartolina, de comprar as coisas em plena 11 horas da noite, né? Mãe, amanhã, 11 horas da noite, dia de domingo, mãe, amanhã tem que ter uma cartolina para o trabalho da escola. A escola 7 horas da manhã, tendo que estar em sala de aula. Eu, como professora, né, eu ainda tinha que pegar um ônibus para estar em sala de aula, dando aula, desde as 7 horas da manhã, 7h10 da manhã, 7, a hora da acolhida, né? Então, a gente tinha que estar no colégio antes das 7 horas da manhã.
E aí, mãe de estar olhando a agenda do filho, né? Eu sempre fui assim, eu tenho meus questionamentos em relação a essas agendas, aos carimbos e muitos carimbos desnecessários, né? Tantos carimbos desnecessários nas agendas das crianças. Então, isso é uma pauta de estudos que a gente tem que levar para outro vídeo, né? Os procedimentos desnecessários dentro de uma escola que não respeita a individualidade, as especificidades, as peculiaridades de cada criança e principalmente entendendo que cada criança é diferente da outra, enquanto indivíduos, todos nós somos diferentes uns dos outros, porque as crianças não seriam. O método de aprendizagem de cada criança é diferente, mas nós fomos ensinados que não. O ensino, a educação tradicional nos impôs métodos tradicionais e que a gente tinha que seguir aquilo e tinha sem questionamento, como se fosse um dogma sem ser, digamos, avaliado, analisado. Isso só veio ser questionado pós os pensadores e educadores, Vygotsky, Paulo Freire, Piaget e todos esses pensadores, educadores que contribuíram para a evolução da educação, da aprendizagem, né? Então, assim, hoje, ontem eu coloquei uma pauta de estudos que era sobre o que fazer quando os filhos crescem e fazem as próprias escolhas. Muitas mães estão sem saber o que vão fazer da vida, né? Assim como eu fiquei quando os meus filhos começaram a fazer as escolhas dele, eu tive e tenho que respeitar. Então eu convido a vocês, mamães, papais, a refletirem sobre isso, né? A respeitarem o livre-arbítrio de vossos filhos, porque um dia eles vão ter autonomia, eles vão ter a livre-arbítrio, eles vão ter escolhas que vai depender de tudo que foi ensinado, de tudo que foi vivenciado com eles. Não existe fórmula perfeita para criar, educar filhos perfeitos. Não existe fórmula perfeita para ser pais e mães perfeitos. Não existe isso. Nós somos diferentes. O que funciona para um pode não funcionar para A, B, C e o alfabeto inteiro. Relaxa, relax, take it easy, baby. Teus filhos um dia também vão crescer. Teus filhos também um dia vão fazer escolhas próprias. Teus filhos um dia vão ter autonomia e você vai ter que, engolir seco, que nem eu engoli. Que nem eu tive que aprender, a reaprender a viver a minha vida. Então, assim, deixa eu ver aqui, são 8 minutos. Então, assim, esse dia chega para todos. Se acalma. Take it easy, baby. Relax. Fica de boa, de boaça. O teu dia também vai chegar, tá? O dia de você chegar, de você respeitar o livre-arbítrio e as escolhas dos seus filhos, um dia vai chegar. E é isso. Então, ontem eu coloquei na pauta de estudos o que fazer quando os filhos crescem e fazem as próprias escolhas, né? E partindo do princípio que quando os nossos filhos eles têm autonomia, eles têm a responsabilidade diante da vida civil, diante das responsabilidades de casa, com vamos desde a questão da higiene, desde a questão das responsabilidades dos estudos, desde a responsabilidade da vida profissional. Então, quando nós podemos agradecer a Deus por termos feito tudo o que podíamos
com o que tínhamos no momento que podíamos, com o que nós éramos em cada fase da vida, né? Com o que recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, e que vem desde a raiz da nossa árvore genealógica, árvore sistêmica, né? Então, tudo que veio da raiz da minha árvore genealógica e sistêmica hoje reflete alguma coisa em mim, na minha vida, na vida dos meus filhos e vai refletir na vida dos meus netos, bisnetos, tataranetos e as próximas gerações que vão vir. Daqui eu vim, daqui eu estou, da dos meus filhos e daqui os meus filhos vão dar continuidade. Então, gente, é um assunto, né? É um assunto bem delicado e é um assunto também muito polêmico. Então, hoje eu moro no Brasil. Eu sou brasileira, cidadã brasileira. Então, aqui no Brasil, nós temos como parâmetro do que é certo e errado o livro sagrado de cada religião que cada um escolheu. E aqui no Brasil, nós temos na parte de cima, né? Na parte de cima, no ápice da pirâmide de Kelsen, a pirâmide de Kelsen. Nós temos aqui, na parte superior, no ápice, a Constituição Federal Brasileira de 1988. Então, aqui no Brasil, é permitido, a partir de uma certa idade, hoje, nas separações, divórcio, hoje é orientado a guarda compartilhada, contanto que não haja a questão de violência doméstica, conforme a atualização das leis e dos entendimentos do STJ, do STF. E hoje, uma separação no Brasil, ela automaticamente se torna um divórcio desde a primeira audiência, desde a primeira homologação da audiência de uma separação. Então, em torno do artigo do 1723 do Código Civil, onde também isso aplica-se às união estável, né? No artigo 1723 do Código Civil brasileiro. Então, aqui no Brasil, os parâmetros de certo e errado em relação às leis, nós temos que respeitar o quê? A Constituição Federal, que está na parte de cima, está no ápice da pirâmide de Kelsen, né? Só que alguns profissionais do judiciário e policiais e de várias instituições ainda não entenderam que nós temos um parâmetro para seguir de normas, de leis, a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tem um regimento interno. Então, nós temos leis, nós temos normas técnicas para seguir. Só que alguns profissionais concursados ainda não entenderam que, como parâmetro aqui no Brasil, nós temos a Constituição Federal, a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a Constituição Federativa do Brasil de 1988. Muitos brasileiros concursados do judiciário, da polícia e de várias instituições que estão dentro dessa seara, dessa esfera jurídica, ainda não entenderam. E muita gente acha que está acima das leis, está acima da Constituição Federal. Precisa acordar, né, gente? Preciso acordar. E é isso, um 2025 repleto de realizações, boas realizações, saúde, qualidade de vida, abundância, vida em abundância, próspera. Deus nos criou para isso, para sonhar e realizar o melhor.